Na palavra de hoje, irmãos, Deus vai tratar conosco. Não dependa de pessoas. Não crie expectativas sobre pessoas. Está na hora de você entender que pessoas são pessoas. Assim também como você é pessoa. Pastor, isso está confuso. Eu quero te dizer que pessoas são falhas, pessoas são pecadoras, pessoas vão te machucar. Assim como você também é falho, assim como você também é pecador, e assim como você também vai machucar. Colocar nossa esperança em algo tão perecível, em algo tão frágil, vai sempre nos levar para longe de Cristo. Por quê, pastor? Porque quando as frustrações vierem, nós vamos começar a blasfemar de Deus. Mas na palavra de hoje nós vamos ver em Provérbios 17, Deus te deu um filtro para que você saiba quem são as pessoas com as quais você pode contar e com as quais você não pode contar. E se você estiver atento a esse filtro, você vai se ferir muito menos. E se você parar de criar expectativas sobre as pessoas, você vai ser muito mais leve e feliz. Quando te magoarem, quando te machucarem, você simplesmente vai olhar e recordar que pessoas são pessoas e que está tudo certo, porque o Senhor derramou bondade e misericórdia sobre nós, e se Ele fez por nós, nós temos que fazer pelos outros, e assim fez Jesus Cristo. Nós vamos ver na palavra de hoje que no dia da angústia nasceu um traidor e nasceu um irmão. Nasceu um irmão verdadeiramente, porque Jesus entregou a mãe dele para esse rapaz. Ou seja, Jesus considerou ele verdadeiramente o teu irmão. Nós vamos ver que para este, Jesus contava segredos que ele não contava a outros. Com esse, Jesus sentava à mesa. Esse estava na intimidade com Cristo. Esse estava em todos os momentos com Cristo. E o outro, desde o início, já dava sinais, indícios do que iria fazer. No dia da angústia de Cristo, no dia do Getsemane, a verdade veio à tona. Esse é o tema da pregação de hoje. No dia da angústia, a verdade vai vir à tona. Você vai saber quem é e quem não é. Mas você é convidado a amar todos. Mas você não precisa sentar à mesa com todos, porque ali agora Deus está te entregando um filtro. Agora você vai fazer uma limpeza. É um livramento. É o que nós acabamos de cantar aqui agora. Deixa Ele trabalhar do jeito dele, que Ele está dando livramento. Ele está tirando pessoas de perto de você, porque Ele já viu o futuro. E se você insistir em manter essas pessoas perto, você vai ver o preço que você vai pagar. Aprenda a não depender de pessoas. Aprenda a não contar com pessoas. Seja bom para todos, ame a todos, perdoe a todos, dê o teu melhor por todos, mas sem esperar nada em troca do outro. Aguarde que a recompensa vem logo. Pastor, me traíram, me machucaram, me feriram. Descansa no Senhor. A vingança é dele. Você está justo no caso? É real mesmo? Você verdadeiramente está com a verdade? Descansa no Senhor. Ele é a vingança. Se nós de fato somos justos, nós podemos então declarar como Davi: se fui eu quem errei, que eles me alcancem e tirem minha cabeça. Mas se eu estiver inocente no caso, Senhor, faça justiça. Davi entregou a justiça para quem? Para Deus, que Ele é o único justo juiz. Mas Davi não se colocou como inocente, não. Davi se apresentou dizendo: talvez seja eu culpado, talvez fui eu mesmo quem fiz algo de errado. E se essa é a realidade desse caso, Senhor, então que eles me alcancem e façam justiça. Eu gosto de uma passagem, acho que está em Eclesiastes. Não procure saber o que as pessoas estão falando de você, porque no teu íntimo você sabe que você já falou mal de muita gente também. Você sabe quem você
você. Nós é tudo farinha do mesmo saco, irmãos. Tudo a mesma coisa. Mas Deus teve misericórdia e amor por todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por todos, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos para a palavra? Amém. Provérbios 17, amados. Prometo não furar o horário, tá? Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tratou conosco até aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já apresentou para nós até aqui. O Senhor já está falando em nossos corações, e aquele que verdadeiramente veio com sede e fome da Tua palavra, do Teu entendimento, do Teu conhecimento, agora vai se entregar para querer entender os Teus mistérios, e não só entender, mas aplicar, porque ser somente ouvinte, não praticante, não produz nada em favor de nós. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos estar sempre atentos, porque Jesus deixou claro: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Pai, eu guardo essa palavra em meu coração. Em todas as minhas atitudes eu procuro ser manso como a pomba, mas sempre de olhos abertos, ligeiro como uma serpente, para não ser pego nas armadilhas de Satanás. Pai, ordene a tua bênção, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Santo é teu nome. Amados, a palavra de Deus está entregando para nós um filtro. No dia da angústia você vai conseguir ver o que é e o que não é, quem são os de verdade, quem são os falsos. Se você parar para analisar biblicamente falando, no dia da angústia, Jó viu quem era a tua própria esposa, que deu agora as costas para ele, deu as costas para o Deus dele e blasfemou. No dia da angústia, Jó viu os seus 3 amigos, entre aspas, vindo acusá-lo, vindo apontar na cara dele: você está passando por isso porque você errou, você pecou, você é falho, você é iníquo. E a Bíblia declara que Deus ficou desgostoso com esses amigos. Falou: nenhum de vocês foi capaz de liberar uma palavra de sabedoria para Jó. E Jó teve que interceder por esses. Olha, irmãos, os amigos feriram Jó, mas Jó intercedeu. Isso é comportamento de uma pessoa justa. No dia da angústia de uma mulher que perdeu seu marido e seus filhos, chamada Noemi, uma das noras foi embora e uma das noras permaneceu. Houve ali um filtro: essa daqui realmente eu posso contar. E foi justamente Ruth, essa que cuidou da tua sogra até a sua velhice, que deu à sogra uma vida boa, uma vida de qualidade. No dia da angústia de Noemi, no dia que ela acreditou que estava sozinha, Deus apresentou uma Ruth e mostrou que era a tua outra nora, que agora eu esqueci o nome. Não é órfã, não. Ruth. Amém. Passou agora, irmãos. Amém. Depois eu me lembro. Mas naquele dia veio a revelação. Ela acreditava que as duas eram igual, não eram. Nós muitas vezes queremos colocar tudo em um pacote só. Não, tudo isso aqui é meu amigo. Não é, não é. E está tudo certo, porque Jesus também viveu isso em seu ministério. No dia da angústia, Davi teve os seus próprios soldados, os valentes que se vestem de vermelho, aqueles que eram escória da sociedade, aqueles que Davi acolheu, cuidou, apacentou, que a Bíblia falou que ninguém dava nada para aqueles caras. No dia da angústia, quiseram matar Davi. No dia da angústia, se levantaram contra Davi. Então, amados, o que nós vivemos não é nenhuma novidade, já acontecia no tempo bíblico. E Jesus também passou por isso. No dia da angústia, Jesus viu nascer, acho que era órfã mesmo, acho que eu acertei.
Jesus viu nascer um irmão e um traidor no dia da angústia. Sabe outra pessoa que no dia da angústia viu um monte de gente falsa em volta dele? Jairo. Eu comecei a refletir sobre o comportamento das pessoas na casa de Jairo, porque Jairo estava com a tua filha enferma, que ele acreditava já estar morta. Jesus vem com uma palavra de esperança, Jesus vem com uma palavra de fé, de ânimo, e declara: a menina não está morta, está dormindo. E o que os amigos de Jairo fizeram? Riram, zombaram, parece que estavam torcendo. Vai morrer sim, vai dar tudo errado sim. E quando alguém vem com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, com uma crença, com uma visão do alto, caçoam, zombam, blasfemam. O que Jesus falou? Tire essas pessoas daqui. Não fique perto dos incrédulos, porque eles vão te deixar incrédulo também. Não fique perto dos frios, porque eles vão te deixar frio também. Pastor, o senhor está falando para eu desfazer? Não, eu estou falando para você ser manso como a pomba, mas astuto como a serpente. Saber filtrar quem é e quem não é. E para isso existe o dia da angústia, o dia da prova, o dia mau, que chega para todo mundo. Mas naquele dia você pode usar para o teu crescimento, para filtrar quem é os de verdade e quem são os de mentira. Naquele dia Deus vai te apresentar com quem você verdadeiramente pode contar e quem está batendo palma para a tua desgraça e está querendo ver seu mal e sua ruína. Lucas 22, 48. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Jesus entregou Maria por mãe de João. Se Maria é mãe de João, Jesus estava declarando para João que você é meu irmão. De todos os meus 500 seguidores, de todos os meus 12 apóstolos, só você está agora no dia da angústia comigo. Só você está aos pés da cruz. Só tem 3 Marias e um João. Cadê a multidão que foi alimentada no deserto? Cadê as milhares de pessoas que tiveram seus demônios expulsos, as suas enfermidades curadas? Cadê aquele que declarou: Jesus, eu estou pronto para dar a vida por ti? Nem ele estava lá. Mas havia um homem, esse Jesus olhou e falou: a partir de hoje você é de sangue meu irmão. Cuide da minha mãe. Eu encarrego a minha mãe para você agora. E esse, nós vamos ver que é o mais privilegiado, irmãos. Era o que mais recebeu os segredos de Cristo. Foi o que mais viveu. Foi o que recebeu a revelação de Apocalipse. Todos os discípulos foram mártires. Só ele que não. Só ele chegou à velhice. Jesus nutriu realmente um carinho diferenciado por este. Porque no dia da angústia ele estava lá. No dia da angústia ele estava lá. Enquanto tinha Judas traindo, Pedro negando, Tomé duvidando, Felipe sem nem saber o que estava seguindo. Depois Jesus ressurreto, Felipe olha e fala: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha e falou: Felipe, como assim, cara? Eu estou aqui com você, estou te ensinando tudo sobre o reino. Quem vê a mim vê o Pai. Você não entendeu ainda? Estava todo mundo perdido. Pedro falando: vou voltar a pescar. Todo mundo incrédulo, duvidando das Marias. Mas João estava aos pés da cruz. João acreditava. João estava no dia da angústia. E no dia da angústia nasceu um traidor, nasceu um irmão. Aleluias. Então Jesus, irmãos, no grupo dele tinha fiéis e infiéis. Por que é que você acha que no teu grupo é diferente? Por que é que
e sempre vai ter as bênçãos também. Trate todo mundo com amor, mas na tua mesa só senta os de verdade. Participante da tua intimidade, só os de verdade. Para quem você pode contar seus segredos, só os de verdade. Para quem você pode contar suas fraquezas, só os de verdade. Por que, pastor? Porque quando você entrega a pérola aos porcos, isso traz grandes problemas para você. Então nós temos que filtrar, meus irmãos. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus fez um tempo de vigília. Para quê, pastor? Vamos ver, versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Quem escolheu esses homens, irmãos? Jesus Cristo. Escolheu de qualquer jeito, escolheu assim aleatoriamente. Eu não vi vocês não. A Bíblia fala que ele ficou em vigília, em oração, buscando direção do Pai. Quem são os escolhidos? E junto veio Judas Iscariotes. Junto com os escolhidos, os 12, os principais dele, veio um traidor. Por mais que a gente acredite que está selecionando muito bem, se no grupo de Cristo tinha um traidor, nós muitas vezes podemos trazer um traidor também. Eu já abri portas para pessoas de emprego, eu já estendi as mãos, já ajudei gente a se levantar, que depois se mostraram traidores, se mostraram falsos, e está tudo certo, porque a Bíblia diz que seria assim. A Bíblia nos alertou que seria assim. Quando você entende isso, a frustração não te alcança. Não existe frustração, porque o tempo todo você tratou com amor, não esperou nada em troca, só o pior. Quer esperar alguma coisa de alguém? Espere só o pior, porque quando ela faz coisas boas, aleluia, glória a Deus. Quando ela fez algo mal, não te pegou de surpresa, você já estava preparado. Teve um livro que eu vi, tinha 2 amigos no deserto, e um fez mal para o outro. Quando ele fez mal, ele pegou um graveto e escreveu na areia: hoje meu amigo me magoou. E eles continuaram. Aí daqui a pouco um fez um benefício para o outro, o mesmo amigo. Aí ele pegou e talhou numa pedra. Aí o outro estranhou: por que quando eu te magoei você escreveu na areia, e quando eu te fiz bem você escreveu na pedra? Ele falou: porque quando você faz o bem, eu quero guardar no meu coração, mas quando você fez o mal, eu quero que o vento e as águas apaguem o quanto antes. Eu não quero guardar, eu não quero isso caminhando comigo. Isso vai te tirar da presença de Jesus. Largue mão desse negócio. Libere logo o perdão e entenda que pessoas são pessoas, e você é pessoa também, está tudo certo. João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus declarou: eu escolhi vocês, mas um de vocês é o próprio diabo, e ainda assim eu o escolhi. Eu o escolhi. Ele não entrou aqui de fininho pela sarjeta, não. Eu escolhi. Eu trouxe ele. Eu selecionei, coloquei ele entre vocês, os principais. E não foi de qualquer jeito, foi gastando tempo de oração, foi gastando tempo de intimidade com o Senhor. Então, amados, nós vamos ter sinais. Existem sinais que vão começar a te revelar uma pessoa problemática. O pastor Luiz me emprestou um livro uma vez,
chama Lealdade e Deslealdade. Ele estava pregando e ele falou desse livro. Eu fiquei curioso, corri atrás dele. Falei, pastor, me empresta. Ele emprestou e eu li. Que livro pesado, irmãos. E esse livro ele aconselha: você encontrou um rebelde, tire-o o quanto antes. Todo rebelde vai trazer problema, e não é probleminha não, é problema grave, problema sério. Vai desestruturar o ambiente. O que é o rebelde? Quem não anda em concordância. Você fala A, ele quer fazer B. Você fala C, ele resmunga. Você fala vem de preto, ele vem de amarelo. Ele não está em concordância com absolutamente nada. O único papel dele é trazer problema, confusão, contenda, divisão. Suponhamos que tem um aqui, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. O pastor pode pregar aqui 5 horas. Ele vai ficar filtrando tudo de negativo. Se em 1, 2, 3 palavras o pastor falou algo que ele não concordou, ele vai anotar na pedra e depois vai partilhar com os irmãos. Ele vai envenenar todo mundo. Vai ser um Absalão da vida. Era isso que Absalão fazia. Envenenava as pessoas contra Davi, até a ponto das pessoas olharem e falar: Absalão é melhor rei do que Davi, e se voltar contra Davi. Só que Deus não se agrada de espírito de rebeldia. Você nunca vai ver Deus abençoando um rebelde na palavra. Nunca, nunca, irmãos. Ló se voltou contra Abraão, foi para Sodoma e Gomorra. Geazi se voltou contra Eliseu, ficou leproso. Miriam e Arão se voltou contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Deus nunca vai dar lado para rebelde em nenhuma situação, esteja ele certo ou errado. Sabia? Quem estava certo, Davi ou Saul? Davi era inocente. Saul queria matar Davi a todo custo, mas Davi não se rebelou. Muitos incentivavam Davi: vamos lá, vamos tomar o trono, é agora. Davi não. Saul continua sendo rei, Saul continua sendo ungido do Senhor, e eu vou continuar batendo continência e respeitando aquilo que Deus determinou e fez. Muitas vezes as pessoas querem se levantar contra lideranças da igreja, irmãos, e acham que isso vai dar certo. Deus não compra guerra de rebeldes. Não compra, irmãos. A liderança pode estar perdida. Quem vai tratar com a liderança é Deus, por incrível que pareça. E o quanto antes nós entendermos isso, mais cedo a gente se livra de enrascar. A hora que vier aquele rebelde querendo criar um montinho, vamos se unir, vamos se voltar contra, eu estou fora, vou nada, deixa quieto isso aí. Tem amor na minha vida, muito obrigado. Eu não vou não conte comigo. Me inclua fora dessa. É Bíblia, irmãos. Não é o pastor Vitor que está inventando, é Bíblia. Tudo isso é bíblico. Porque Deus respeita hierarquias. Rebeldia é pecado de feitiçaria, diz a Sagrada Escritura. O que Deus está dizendo? Rebelde é que nem satânico. Rebelde é igualzinho, farinha mesmo saco. Por quê? Porque satânico anda com quem? Com Lúcifer. Lúcifer era o quê? Rebelde. Se rebelou, juntou o grupinho dele. Não, vem comigo, meu reino vai ser melhor. Deixa de ser besta, aí você é anjo, eu vou fazer de você um arcanjo. Os bobão foi, 1/3 de bobão foi, virou demônio. Mas 2/3 era manso como a pomba e astuto como a serpente. 2/3 permaneceram no céu com o Senhor. Judas começou a mostrar sinais de rebeldia quando a mulher veio honrar Jesus Cristo, trazer um perfume muito caro, caríssimo, e entregar aos pés de Jesus, ungí-lo. Judas agora dá o primeiro sinal de rebeldia. É melhor vender e dar aos pobres do que entregar para Jesus. Quem é Jesus? Por que usar esse perfume caríssimo nos pés de Jesus? Que desperdício!
Porque honrar Jesus era muito melhor a gente vender e dar o dinheiro aos pobres, seria muito mais bem aproveitado. Já estava demonstrando desleixo para com Jesus Cristo. Ter uma pessoa dessa perto, irmãos, é problemático, é extremamente problemático. Então nós temos que filtrar quem são e quem não são, amém? Judas armava pelas costas. Lucas 22:1. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas. Guarda essa palavra. Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era no número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Judas maquinava, Judas armava pelas costas, estava procurando ocasião para entregar Jesus Cristo. Perdeu o respeito, nem olhava mais Jesus como Messias, não respeitava a unção de Cristo. Jesus podia pregar 24 horas para Judas, Judas não ia receber mais nada. Satanás entrou em teu coração, cegou-lhe o entendimento. Não adianta gastar tempo com uma pessoa dessa, irmão, não adianta. Se retira e intercede, porque é perca de tempo. Está com o coração endurecido. João 13:21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no teu seio. Então Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Quem é esse que fez isso, irmãos? O irmãozão, o brother, João. E somente para esse Jesus contou o segredo. É aquele com o qual eu vou molhar um bocado de pão e vou entregar agora. Somente para João Jesus revelou quem era o traidor. E algo me chama a atenção aqui, amados. A Bíblia declara que o que entrou em Judas? Satanás, um demônio. Judas estava endemoniado, amém? Ficou claro isso? Quando Jesus falou: um de vós vai me trair, o que os discípulos falaram? Certeza que é Judas, está endemoniado. Certeza que é Judas. Judas está perdido. Não. A Bíblia declara que eles começaram a se questionar: será que sou eu? Ou seja, a gente não sabe quem está endemoniado, não, irmãos. Judas era dissimulado. As pessoas não acreditavam que podia ser ele. Elas, na verdade, começaram a olhar para si, examinar a si mesmo: será que sou eu que vou cometer algo com Jesus? Judas fez a mesma coisa. Olha que cara de pau. Jesus, por acaso sou eu? Olha que cara de pau. Ele já estava maquinando tudo. Sabe outra coisa também, irmãos, que serve de um sinal? Judas traz Jesus de que forma? Com um beijo. Beijo é gesto de quê? De amor, de carinho. Mas cuidado com quem te abraça demais, te beija demais, dá muito tapinha nas suas costas. Porque o falso, ele tem que estar o tempo todo provando que ele é verdadeiro, fingindo que ele é verdadeiro. Então Jesus olha e fala: é, amigo, com um beijo você vai me trair. Poxa vida, Judas, é assim mesmo que você vai fazer? Jesus sofreu, irmãos. Jesus amava também aquela vida. Não foi fácil para ele lidar com aquela traição.
Mas Mateus 10,16 nos alerta: eis que vos envio como ovelhas meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente e inofensivos como as pombas. Filtre para você sofrer menos na vida. Selecione bem quem são os de verdade na tua vida. Pastor, como que eu vou saber? O dia da angústia. Os rebeldes. Observe quem são os rebeldes. Quem são as pessoas que toda vez batem de frente com você? Toda vez. Nada tá bom, nada concorda. Filtre. Quem são as pessoas que no dia da angústia, ao invés de chegar em você e perguntar se está precisando de alguma coisa, meu irmão, minha irmã, conta comigo, conta com minhas orações, está de fora aplaudindo a tua derrota. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque isso pode esfriar nossa fé. Porque nós estamos criando expectativas sobre um ser tão falho. Estou falando que você está que nem um doido olhando para todo mundo falando: será que é de verdade? Será que é de mentira? Não, nem precisa. Trate todo mundo com amor, com respeito, com carinho, todo mundo, sem exceção e sem falsidade também, até mesmo se você descobriu um falso. Descansa no Senhor, aprenda a fazer isso. Eu já tive a infelicidade de descobrir muitos falsos, irmãos, principalmente no trabalho. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para mim não, porque eu vi tão bem fazer isso. Eu pude estender a mão e falar: abençoa, Senhor, deixa para lá. E o tempo se encarregou de fazer justiça, e eu nada precisei fazer, porque o Senhor cuida dos seus, amém? O Senhor é conosco, irmãos. Não fique temeroso e nem crie expectativa demais sobre as pessoas, mas seja amoroso com todos, mas sempre com os olhos atentos, porque talvez do que você menos espera venha a ferida. Jesus declara nos Salmos, aliás, declara o sentimento de Cristo: se fosse um inimigo meu me traindo, ok, mas era você, Judas, que dormia comigo, comia a minha mesa, partilhava de todas as coisas do meu ministério e fez isso. Então a dor foi mais difícil, foi mais forte. Se para Jesus é difícil lidar com isso, imagina para a gente. Então, amados, nós temos que clamar a misericórdia do Senhor. Que a pancada pode vir em qualquer lugar, mas que isso não te tire da presença do Senhor, amém? Aplaudam a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade.